quem que ensina na escola que a gente tem que empreender e não depender só do nosso salário CLT? Ninguém, né? Então, aí são coisas que eu tive que ir aprendendo. Eu e a minha esposa, a gente tava indo pra um casamento. Aí, eu tava falando com a minha esposa, mano, você viu aquele cara, mano? O cara é burro, velho. O cara tá fazendo financiamento, fez mais um consórcio pra ver se é sorteado pra conseguir pagar o financiamento. Agora não tá conseguindo pagar os dois que tá muito caro. Que cara burrice, né? Daí a minha esposa, meu, e a minha amiga que fez isso e isso, ela tá usando o limite do cartão, ela fez isso e isso, e depois o limite estourou, agora ela tá pagando o mínimo e agora tá devendo mais do que 20 mil. O cara, ele quer primeiro usufruir de todos os benefícios que é de ser rico, ao invés de passar pelo processo de se tornar rico. Né? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Aí a gente conversou sobre isso e eu continuei dirigindo. Aí eu comecei a pensar e eu falei pra minha esposa, amor, você já parou pra pensar que se a gente não tivesse começado a estudar sobre educação financeira, a gente não perceberia a burrice que as outras pessoas estão fazendo? Por quê? Porque quem não estuda sobre educação financeira não percebe nem as que ela tá fazendo. Que é um erro muito, às vezes, grotesco. Né? Idiota. Tipo, cara... Frase, por exemplo, o limite é complemento do meu salário. Meu Deus, filho, se interna, você é burro pra caramba de falar isso. Entende? Problema financeiro. Às vezes a pessoa tá ali em casa e fala, não, eu não quero ser rico, eu tô de boa. Tudo bem, cada um tem um sonho, cada um tem uma régua. Só pegando o gancho, você acha que tem problema do cara não querer ser rico? Cara, é que rico também é um negócio relativo. Eu acho que tem problema o cara ter a mentalidade tipo assim, eu só quero pagar meus boletos e tá tudo bem. Por quê? Porque você é uma pessoa egoísta e não quer ajudar ninguém. Por que eu acho que a pessoa tem que querer ser rica? E rico não é ser multibilionário, pode ser também, mas se pobre é o endividado, que tá todo lascado, não tem dinheiro no banco e trabalha só pra pagar boleto, agora o contraponto aqui, por que eu acho que você tem que querer ser rico? Na verdade não é contraponto, né, mas é outro ponto. Primeiro, qualidade de vida pra tua família. Você poder ter uma casa da hora igual essa que você teve, que você comprou. Um estúdio da hora, uma equipe top. Você poder ter uma roupa legal, você poder ter um carro, você poder ir viajar, você poder comer no rodízio. Massa. Isso aqui. E repara, qualidade de vida pra você e pra tua família. Tá. Segundo, por que eu acho que você tem que querer ter dinheiro? Independência financeira. Você não depender de dinheiro dos outros pra viver. Seja um Bolsa Família, seja um INSS, uma aposentadoria carniça. Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo de aposentadoria. É isso que você quer pra tua vida? Né? Então, assim, se você não tiver dinheiro, não montar seu patrimônio, lá na frente, se você conseguir se aposentar, provavelmente você vai ter um salário carniça que não paga nem o teu plano de saúde. Só que as pessoas não estão preocupadas com longo prazo. A vida é uma só, eu quero curtir hoje porque eu mereço. Tá bom, lá na frente você vai se ferrar. A gente tem preguiça de tudo que é processo de longo prazo. Tudo que demora mais de 2 anos tem preguiça, né? Por quê? Porque a gente é muito imediatista, a gente quer o prazer do agora, eu quero fazer agora, né? Então, a gente precisa estudar, vai ser um processo. Eu comecei meu canal faz 4 anos. Cara, até hoje eu me acho burro em tanta coisa, tanta coisa. Sabe, vocês viram, eu comecei a ler um livro do Peter Lynch, que é um investidor. Cara, sabe quando você lê, você tá no 3º parágrafo, você já tá pensando no futebol, porque você não tá entendendo nada. Só que, cara, eu preciso entender. E você sempre sonhou em deixar de ser pobre ou você, no meio do caminho, entendeu que era possível? Cara, não, eu sempre tive um sonho de ser bem de vida, sabe? Mas é engraçado porque mesmo antes de ter o canal, e eu sendo um assalariado, que levava marmita, andava de trem, eu sempre tive uma vida muito boa, sabe? Por saber lidar com dinheiro, saber fazer renda extra, né? Saber viver pensando nos meus sonhos da minha família e não impressionar os outros. Putz. Então hoje eu tenho uma vida assim que eu nunca achei que eu teria. Mas antes de começar meu canal, eu já tinha uma vida legal, já tinha um apartamentinho quase quitado, carro quitado, viajava com a minha esposa, né? Quando se diz uma vida boa, é tipo você não passar necessidades, fazer talvez a viagem que você queira, é isso. Sabe aquele rato que fica rodando Nunca sai do lugar. Tá sempre ali se matando, que nem besta, e tá sempre na mesma porcaria. Ele fala assim, que as pessoas trabalham pra ganhar dinheiro, pra pagar conta e boleto, pra ficar sem dinheiro, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra pagar conta, pra ficar sem. Isso a vida dela. Quando você fizer alguma coisa diferente em alguma dessas etapas, automaticamente você já muda essa roda. Dessa roda miserável, Qual que é o passo pra sair da pobreza? Se ser pobre tá todo endividado, não ter nenhum dinheiro no banco e trabalhar a vida inteira só pra pagar boleto,
Como que a gente resolve isso? Não faz mais boleto. Exato. Quitando as dívidas, começando a investir e não fazendo mais boleto. Só que aí você abre no YouTube, todo mundo fala, não, parcelamento é a melhor coisa, parcelamento é muito bom, a melhor coisa é comprar parcelado. Cara, eu sei que tem as vantagens de comprar parcelado, mas pro cara que tá cagado, a prioridade não é cashback nem milha, é parar de dever dinheiro, caramba. É mais importante do que É lógico, eu falo, mano, dane-se essa milha, velho. Você falar que você comprou um liquidificador, vai ganhar meia milha, parabéns, vai até Carapicuíba, né, nessa milha aí de viagem, né? Então, cara, prioridade, para de milha, dane-se, quebra o cartão de crédito, para de comprar coisa. O cartão de crédito, então, ele é bom em algum momento? Ou... Ele é bom pra quem tem dinheiro e sabe usar. Só que a maioria não tem dinheiro e não sabe usar. Então, assim, o cartão de crédito, ele é um empréstimo, querendo ou não, né? Ele tem suas vantagens? Tem. Pro rico tem muita. Eu compro tudo no cartão de crédito. Só que eu vou falar, mesmo tendo dinheiro, eu não parcelo nada. Mesmo quando parcelar, pode me dar mais retorno financeiro do que não parcelar. Eu não parcelo, porque eu odeio ter dívida. Os caras ficam loucos, né? Eu entendo, tem seguidor aí que fala, Duda, você é louco. Esses dias eu paguei uma parcela de 20 mil reais, né, da minha casa que a gente tá construindo. Os caras falaram, mano, você pagou à vista, velho. Você podia ter parcelado e deixar rendendo. Tô nem aí, velho. Eu não quero dever nada pra ninguém. E esse sou eu, entende? Não tô falando que esse é o certo, é o ideal. Esse é o Duda. Que financeiramente é o mais... Nem tudo é sobre dinheiro e otimizar tua renda. É sobre paz, às vezes. É sobre a paz, exato. O que a pessoa tem que fazer? Primeiro, ela tem que entender que ela precisa estudar sobre educação financeira. Esse choque de realidade é coisa que eu gosto muito de fazer lá no canal. Então, a primeira coisa é, sai dessa corrida de ratos e não espere que a TV, o governo, o presidente ou o sistema vão te ajudar. Vai partir de você. O maior segredo para manter alguém na pobreza é, deixa a burrinha. Deixa a burrinha mesmo, que aí qualquer coisa que o governo fala, ele acredita. Qualquer coisa que o youtuber fala, ele acredita. Qualquer coisa que o Duda fala, ele acredita. Por quê? Porque ele não tem opinião. Não questiona nada, não tem senso crítico. O problema não é você se sentir burro. O problema é você se sentir burro e não se incomodar com isso, né? Tipo assim, eu me sinto burro direto. Vários livros eu começo a ler e penso, caramba, mano, como é que eu nunca aprendi isso? Como é que eu nunca pensei nisso, né? E aí me incomoda, eu quero. Opa, que nem esse livro aí que eu li lá e não entendi. Eu falei, cara, eu vou ler primeiro esse outro, depois esse. Aí eu acho que eu vou estar preparado para isso. Mas eu não vou jogar esse livro no livro, eu quero entender. Né? Mecanismo. Então a gente entender que tudo tem um processo e que a gente tem que manter com disciplina nesse processo pra gente chegar lá onde a gente quer chegar, né? Certo. Vini, qual o sentido, velho, de a escola não ensinar sobre educação financeira e ensinar sobre os Lusíadas e literatura portuguesa? Entende? É. Quantas pessoas você conhece que viveram lascado a vida inteira porque não conhecia o Lusíadas? Agora, quantas pessoas você conhece que viveu lascado a vida inteira porque não sabe usar o dinheiro? A escola vai te ensinar a ser um peão de fábrica, que é um cara alfabetizado, e olhe lá, né? Que tem uma noção básica de uma coisa ou outra. A grade curricular da escola nos anos 2000 era a mesma de 1930. Ou cara, seja, mudou tudo o mundo nesses últimos a grade 80 anos. Então mudou. Então tem um pessoal que já tem a teoria da conspiração e tal, de que sim, é tudo feito, programado para que você seja burro. Mas o fato é que, independente de ser uma coisa programada ou não, se a gente não atrair para nós, não trouxer pra gente a responsabilidade que eu preciso estudar mais, eu preciso aprender sobre o que a escola não ensinou. A escola não ensina nada sobre educação financeira, não ensina nada sobre investimento, a fazer mais dinheiro, a fazer mais dinheiro, não ensina a gente a ser empreendedor e criar nosso negócio. E olha só, isso faz muito sentido o que você está falando, porque eu vivi isso na pele. De que forma? Eu de escola pública, uma família muito simples, enfim. E na cabeça dos meus pais era, cara, o que vai mudar a vida financeira da nossa família é ter uma faculdade. Então, na cabeça dos meus pais, a vida financeira da minha família era daquela maneira porque ninguém tinha feito uma faculdade. Falei, tá, então beleza. Então, o que eu associei? Se eu fizer uma faculdade, pronto, a situação muda. Aí eu fui parar lá na terceira maior universidade do país, em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Catarina, lá em 2016. Aí no primeiro ano, Edu, eu via que os meus amigos mais velhos, que já estavam lá e já estavam se formando, eles saíam de lá e eles também, a vida financeira deles não mudava. Então eles saíram de lá para ganhar R$2.500, R$3.000, nem eram contratados como engenheiros. Esses que conseguiam emprego como engenheiros. A maioria nem trabalhava como engenheiro. Aí eu cheguei a uma conclusão, fiquei pensando o seguinte, cara, mas se eu tô aqui para mudar de vida financeira e isso não muda,
tem alguma coisa de errada. E aí é que começo a buscar outros entendimentos, enfim. Só que a maioria das pessoas nem que se questiona isso, pô. Sim. O cara vai lá, faz os 5, 6 anos de faculdade, aí quando sai, se dá conta que, tipo assim, putz, não tem um valor de mercado diferente, não tem uma diferenciação. Tem o mesmo conhecimento que outras milhares de pessoas que estão desempregadas. E aí vão lutar lá pela mesma vaga pra ganhar os 3, 4 mil reais por mês. Sim. E aí, cara, há uma frustração em massa ali, né? Do tipo assim, caraca, fiz aquilo que todo mundo falava que tinha que fazer pra mudar e não mudei. Quando você tem um canal que é 100% voltado pro pobre, o teu discurso tem que ser diferente dos outros. Tudo que eu falo, tanto que eu tenho um vídeo, 16 coisas que eu bato de frente com os outros canais. Coisas que não, pro pobre não faz isso não, filho, você vai se ferrar, né? Então, a pessoa tem que começar a se expor a novos conhecimentos sobre educação financeira. Eu sou totalmente a favor de ir pra escola e sou totalmente a favor de fazer uma faculdade. Eu sou. Tá. O pessoal me perguntou, você acha que vale a pena fazer uma faculdade? Claro, porque sempre vale mais a pena ter do que não ter num currículo. Perfeito. Né? Só que tem milhares e dezenas ou centenas de milhares de pessoas que têm faculdade. Isso não é mais um diferencial. Eu acredito nisso também. Aí, eu gosto muito do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Ele fala muita coisa interessante naquele livro. Inclusive, é um dos livros mais vendidos da história da humanidade. E é muito que inspirou a gente fazer a que a gente faz, né? E ele fala muito lá sobre aquela habilidade geral e a habilidade... Mano, você é outro nível. Tipo assim, você é um engenheiro que tem faculdade. Você é um engenheiro, mano, você é outro nível. 40 anos de mercado. Então, você... É que nem falar inglês. Cara, vou falar, Vini, eu tô faz tempo pra aprender inglês, não aprendo. Eu tenho que aprender. Mas hoje já não é mais um diferencial, porque a maioria já fala, né? Teoricamente, pelo menos bota no currículo que fala. Certo. Então, você tem que ser muito bom e se especializar, ser melhor do que os outros, que também tem a tua formação ali de engenharia ou o que quer que seja. Pega um pedreiro. Cara, se você é um pedreiro bom, você tá rico. Certo. Por quê? Pedreiro bom cobra caro e você não consegue. Se você é um pedreiro ruim, não é fácil não ser pedreiro. É um trampo lascado. Ficar ali no sol, tal, enchendo laje é trampo. Mas os caras ganham muita grana. E você, cara, vocês viram mesmo? Cara, você tem indicação aí de um pedreiro? Cara, eu tenho. Aí passou o contato, meu amigo, até 2026 eu não tenho tempo pra nada. Por quê? Porque ele é bom e todo mundo quer o trampo do cara. Isso vale pro eletricista, isso vale pra pessoa que vende doce. Se o teu doce é muito melhor, tô falando que se você é muito bom, tudo vai ser perfeito, mas é muito maior a chance de dar certo na tua vida quando você é muito bom naquilo que você faz, do que quando você simplesmente tem uma formação. Né? E agora um questionamento, Vinícius. Será que é proposital não ensinar? Você acredita que é proposital não ensinar? Essa que é a treta, né? Como a escola é feita pra gente ser burro mesmo. Pra gente ser burro mesmo. Pra você ser um assalariado que vai trabalhar como peão numa fábrica, ter um salário mínimo e, se Deus quiser, torcer pra se aposentar com 65, 70 anos. Esse é um pilar do meu canal também. Nunca considere como óbvio uma coisa que pra mim hoje não é óbvia. Pra muita gente não é óbvio. Por quê? Porque o brasileiro não aprende sobre finanças, ele não sabe o que é limite, o que é juros rotativos do cartão de crédito, ele não sabe que investir é uma coisa maravilhosa, porque não tem aula de investimento na escola. Certo. Então, a primeira coisa é a gente sair dessa corrida abrindo a nossa mente para informações que nunca foram colocadas em nós, né? Inculcadas na gente. Então, primeira coisa... Leia um livro. Isso me faz pensar sobre como todo o sistema, às vezes ele é meio que programado para que a gente seja burro mesmo. Porque quanto mais burro você for, mais lascado você for, mais alguns vão ganhar dinheiro às custas da nossa burrice. Então assim, o que eu falo no meu canal? Você precisa estudar sobre educação financeira. Por quê? Porque a escola não te ensinou sobre isso. Ninguém ensina sobre isso. Antes de ter meu canal, eu tinha um salário ali e ganhava 3 mil por mês. Cara, não é um salário muito bom. Mas dependendo do lugar que eu fosse pro Brasil, eu era o cara mais rico do bairro. Certo. Se eu fosse pra África, eu era o rei da cidade lá, né? Então, é muito relativo à quantidade de dinheiro que você ganha. Claro que quanto mais dinheiro você tem, melhor. Mas eu defino uma pessoa pobre como uma pessoa toda endividada, que não tem nenhum dinheiro no banco e que trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. Putz. Isso é o pobre pra mim. E o pobre, a pessoa nessa situação...
Eu conheço gente que ganha 5 mil, 10 mil, 15 mil de renda familiar e que tá nesses três. Todo endividado, não tem patrimônio e dinheiro investido nenhum e que trabalha sabendo que no 6º dia útil tudo já está comprometido, né? Então, eu não tinha essa vida, mesmo antes de ter meu canal. Eu não era uma pessoa endividada, eu tinha dinheiro na poupança, que era o que eu conhecia até então, mas tinha, né? E eu trabalhava sabendo que no 5º dia útil ia cair meu salário, eu ia poder ir num restaurante com a minha esposa e pagar à vista sem me endividar, eu ia poder programar uma vez por semestre, fazer uma viagenzinha pro litoral, para Ubatuba, pro Guarujá, às vezes uma viagem mais legal, tipo, até pro exterior a gente ia. E você vê, Vini, Caraca. Meu salário como CLT era de 3 mil. Só que eu fazia renda extra pra caramba, que pra mim é um pilar do meu canal. Ter mais de uma fonte de renda, né? Ô, Edu, um ponto que me chama bastante atenção aqui é o seguinte. Quando você fala desses 3 pilares, basicamente você está definindo a maioria da população brasileira hoje, né? Por que apesar da gente ter esse entendimento, cada vez mais pessoas caminham para esse cenário? Uhum. É uma questão única e exclusivamente por falta de entendimento ou tem alguma questão que a gente não enxerga? A pessoa que para de estudar quando sai da escola tá fadada a uma vida medíocre. Perfeito. E se você for pensar, ter uma faculdade é bom? Eu fiz faculdade? Fiz. Cara, os Zé Ruelas que ficavam fumando maconha e não entravam na sala, estão com diploma tanto quanto eu. Então, assim, não é muito mais um diferencial fator. de mercado, tipo assim, né? o burro vagabundo também tem diploma. Perfeito. Claro que depende da faculdade. Mas na minha, todo mundo passou. Só não passou quem desistiu e saiu do curso. Né? Então, a gente tem que ter um diferencial e se destacar mais naquilo que a gente faz. Perfeito. Né? E olhando para essa ótica que você está trazendo, talvez ter a consciência que o quê? Que essa diferenciação de mercado, essa especialização leva um tempo. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, né? Que a gente quer descobrir alguma coisa, alguma forma de enriquecer amanhã, de mudar e não funciona dessa forma, né? Então essa especialização ela tem um tempo de maturação, de aprendizado, de acúmulo de bagagens e experiências ali que vai te diferenciar do mercado, né? Sim. É todo um processo que eu falei, né? Sobre o sistema todo trabalhar para que você seja um lascado. Certo. Então eu tenho que sair desse ciclo. Eu tenho que sair. Por exemplo, quando você abre a TV hoje, você liga a TV, você vai ver o quê? Bet. Quando você liga no Instagram, bet. Quando você assiste um jogo, bet. Ou seja, o sistema tá cagando pra você, filho. Vai lá, aposta aí, trouxa, que você vai perder teu dinheiro e vai ficar mais pobre ainda. Ela não vê as cagadas que ela tá fazendo, ela não vê os erros que ela tá fazendo e não vê os erros dos outros. E aí tá todo mundo errando junto. Tamo ferrando com a nossa vida financeira. E passa a ser normal, né? Normal. Porque todo mundo do seu ambiente sofre do mesmo problema. Então é normal. Ninguém critica e abre os olhos de ninguém, né? Perfeito. Então, tem esse problema. Tem a questão de que a gente vive num país que valoriza a ostentação. Quem é o cara que tem a roupa cara e o tênis mais caro do mundo e o relógio mais caro do mundo? Tá, é um pobre que tem um iPhone, e daí? E eu dou uma bronca assim, porque eu quero que ela mude de vida. Não é porque é arrogância, como eu falei, eu sou burro pra caramba em muita coisa, né? Tenho que aprender muita coisa. Mas eu falo, você nunca vai mudar de vida e sair da pobreza se a tua prioridade não for sair da pobreza. E prioridade tem a ver com você falar sim pra uma coisa e não pra todas as outras. Você falar não pra sushi, você fala não pra tênis, você fala não pro 8º moletom, você fala não pra viagem, você fala não pra balada, por quê? Porque eu quero quitar minhas dívidas. Só que, mano, eu entendo porque até 4 anos... eu não sabia nem o que é reserva de emergência. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.